A entrevista de hoje é sobre as disfunções da tireoide. E para falar sobre o assunto, eu converso com a endocrinologista Magna Ruiz. Seja bem-vinda ao Viva Mais, doutora Magna. Obrigada. Para a gente começar, o que é a tireoide e qual a função dessa glândula para o nosso organismo? A tireoide é uma glândula pequenininha de 13 gramas que fica na frente, na região anterior da traqueia, e ela é responsável por todo o nosso metabolismo. É a glândula da emoção. Ela é responsável pela nossa termogênese, responsável na liberação das emoções, é liberada pela nossa cor do cabelo bonita, pelo brilho da pele. Ela realmente mexe em todo o corpo. É cada vez mais frequente o diagnóstico de pessoas com disfunções da tireoide. Que disfunções são essas? Então, a tireoide é uma glândula pequenininha, mas que tem várias disfunções. Ela tem a função de inflamatória, né, por alguma agressão ou imunológica próxima ao organismo agredir ela, ou uma disfunção pós-parto, que é uma tireoidite pós-parto, uma inflamação da tireoide devido à gravidez. Ela pode ter uma disfunção para acelerar, que é o hipertireoidismo, onde o organismo fica, você emagrece, tem taquicardia, você tem dor na tireoide. E tem o hipotireoidismo, que é quando a tireoide não produz a quantidade necessária dos hormônios que ela produz para manter o organismo chique, intacto. E quais são os sintomas mais frequentes? Então, a depender da patologia, né, quando ela está acelerada, que é o hipertireoidismo, você tem taquicardia, você tem perda de peso, você tem sudorese, você tem pele úmida e ao mesmo tempo o cabelo ressecado, envelhecido, fragilizado, dando a sensação de cabelo em palha, né? E você mexe em todo o organismo. Você pode ter diarreias, você tem fluxo aumentado da menstruação. Você vê que ela mexe em todo o organismo. Isso no caso da hipertireoidismo. Já no hipotireoidismo, você tem uma tendência maior de reter líquido, você fica mais lenta no raciocínio, você tem uma tendência maior a dolorimento no corpo, você tem a tendência de engordar um pouquinho mais, mas nem todo gordinho é por causa da tireoide, que todo mundo culpa a pobre coitada da tireoide. Você tem uma lentidão, acorda cansada, indisposta, triste. E às vezes esses sintomas que até parecem depressão, às vezes é a própria tireoide quando está com a disfunção comprometida para menos, produzindo menos hormônio. É verdade que em recém-nascidos o teste do pezinho ajuda a detectar as disfunções da tireoide? Então, o teste do pezinho é primordial. Um país desenvolvido, uma cidade desenvolvida tem que realizar o teste do pezinho, principalmente nas mães com disfunção tireoidiana, porque ela já tem um comprometimento dela e pode passar para a criança, ou por excesso de dose medicamentosa que ela está tomando por ter as disfunções, ou por ela ter uma deficiência e não estar tomando a quantidade de medicamento suficiente. O teste do pezinho evita muitos casos de distúrbio de crescimento na criança. A criança pode ter uma disfunção de cognitividade, ela fica mais lenta no raciocínio, diminuir a andar, tudo porque já tem um comprometimento na tireoide dela. Então, o teste do pezinho, quanto mais cedo se realizado, melhor, porque detecta mais cedo e tem condições de tratar a doença. Como é que é feito o diagnóstico preciso para detectar essas disfunções? O diagnóstico tem que ser feito de maneira no laboratório, você tendo todas as precauções, 12 horas de jejum, não fazer atividade física de véspera, não ter relação sexual na véspera. Você tem que chegar no laboratório e ficar um pouquinho tempo em repouso, para você detectar dosar os hormônios e os anticorpos para ver que tipo de inflamação a tireoide está. Para a gente encerrar nossa entrevista, qual é o tratamento para essas disfunções? Então, depende da disfunção. Por exemplo, se você detecta, não tem disfunção tireoidiana, mas detecta na tireoide, na avaliação, um nódulo tireoidiano, você tem que pesquisar esse nódulo, se é um nódulo benigno, se é um nódulo maligno, porque você tem que realmente, se for maligno, retirar a tireoide, fazer iodoterapia ou tratamento até com quimioterápicos, se for um caso de um tipo de tumor mais severo. Por quê? Porque ela pode dar metástases ósseas, metástases pulmonares, metástases realmente na região anterior do pescoço, nos linfonodos. Então, tem um comprometimento igual a um tumor de outras áreas se não for detectado. O hipotireoidismo você tem que tratar com medicação. Você toma o que está faltando na produção, que é a levotiroxina sódica, né? Que tem vários laboratórios que produzem.
E o hipertiroidismo, você tem outras duas medicações que fazem com que bloqueie a liberação exagerada desse hormônio que leva ao hipertiroidismo. Ok, doutora Magna, muito obrigada pelas informações e pela sua É um prazer participação sempre estar aqui com no Viva você. Mais. Tchau.